velha demais para ter marido? Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, e Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse porém Rute: não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau, né? Que promessa. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? E assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nesta noite, ao considerarmos os eventos do retorno de Noemi e Rute a Belém, pedimos que o Senhor nos abençoe e abra nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você já passou por situações horríveis que você não via a hora delas acabarem? Algum problema no seu corpo, algo de saúde, por exemplo? Crianças, já aconteceu com vocês de vocês estarem doente, enjoado, vomitando, com febre, e você fala para o papai, fala para a mamãe: eu não melhoro nunca, eu quero ficar bom, e parece que aquilo não passa nunca? Já aconteceu com você? Eu acho que todos vocês adultos já passaram por noites terríveis, em que vocês mal viam a hora da manhã chegar, do dia clarear e tudo mudar. Aliás, enjoo é uma das coisas piores da vida, não é? Sentir enjoo. Meu avô conta que certa vez ele estava pescando em alto mar. Essas coisas que o povo inventa de fazer, né? Não me chame para isso. Pescando em alto mar. E aquele barco balançou tanto que meu avô diz assim: se me fosse oferecida a morte naquele momento, eu teria aceito de bom grado e abraçava com a morte, de tanto que estava enjoada. Eu já passei por enjoo assim também. Eu acho que eu não aceitaria a morte não, mas entregar um braço eu entregava tranquilamente. Você já passou por situações físicas que você não vê a hora que ela acabe, que se resolva? Mas sabe, piores do que as situações físicas que a gente não vê a hora de resolver, são as situações da alma. Aquelas questões que estão nos agoniando, seja uma desavença com um familiar que a gente está incomodado, seja um mal entendido que aconteceu com a igreja, e o pessoal está achando que você fez tal coisa e você não fez isso, seja uma briga com um velho amigo, alguém com quem você andou por muito tempo e agora vocês não estão mais juntos, e você olha e fala assim: ai, que situação horrível, como eu queria que isso tivesse resolvido. Ou seja, porque você pecou contra alguém, e você está ali agoniado, tentando achar um jeito de resolver. Eu lembro quando eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos, acho que algumas das nossas crianças têm bem essa idade. Eu estava jogando futebol com meu irmão na sala de casa. Claro, não uma boa ideia. A gente estava jogando bola em casa. Meus pais já haviam dito muitas vezes que não é lugar de jogar futebol, né? Dentro da sala. E naquela ocasião, meu pai tinha recebido do trabalho dele uma homenagem, uma premiação, que era uma espécie de uma águia feita de pedra. Era um negócio bonito. E claro que essa águia estava em cima da mesa. E claro que os 2 filhos dele estavam jogando bola perto da mesa. E eu, que sou muito bom de futebol, em geral, eu dei um chute preciso na águia de pedra. E mesmo ela sendo de pedra, ela não aguentou não.
A bicha caiu da mesa, ela virou pedacinhos, foi uma confusão danada. E aí eu me vi ali. O que eu faço agora? Você já esteve nessa situação. O que eu faço agora? Olhei para o meu irmão, 3 anos mais novo, pensei, vou botar a culpa nesse moleque. Não, isso não é certo, né? Rapidamente meu coração disse, não faça isso. Fui falar com a minha mãe, mãe, aconteceu uma coisa. O que foi, filho? Chorando, né? Aquela situação. Expliquei para ela o que tinha acontecido, ela olhou, ela foi lá, ela me ajudou a catar as coisas. Aí eu faço a pergunta, você acha que o papai vai ficar muito bravo? Aí ela fala, filho, não sei, né? Quando ele chegar a gente vê. Só que ele chegava às 6h30, isso devia ser de manhã. Aí o tal do quando chegar a gente vê, foram aí 7, 8 horas em que aquele coração infantil sofreu. O que vai acontecer quando encontrar com ele de novo? Será que haverá alegria e amor paternal? Será que eu vou encontrar acolhimento e paz? Esse tipo de agonia é o que está no coração de muitas e muitas pessoas, talvez do seu aqui hoje. Talvez você que está aqui hoje esteja, sem ninguém saber, andando longe de Deus. Você até frequenta a igreja, você até participa dos cultos, você até vai na comunidade da fé, mas o seu coração tem andado meio longe de Deus. E está pesando aí, não está? Você está incomodado com aquilo que você anda fazendo que só você sabe. Hoje a gente vai pensar sobre isso. E a gente vai pensar sobre você também, que não é parte do povo de Deus. Você veio hoje meio que arrastado para essa tal de conferência do sínodo. Você não sabe o que é conferência, você não tem a menor ideia do que seja um sínodo. Mas você está aqui. E você ouve essas pessoas que seguem a Jesus e acha elas um tanto estranhas. E às vezes a gente é mesmo. E você está pensando, eu não vejo a hora desse pastor de Brasília parar de falar para eu poder ir embora. Eu quero falar contigo hoje também. Hoje nós vamos pensar juntos sobre se há espaço para chegarmos junto a Deus. E o que a gente precisa fazer para isso? E por que a gente deveria fazer isso? Hoje o resumo da nossa mensagem é o seguinte. Vou te dar o resumo, que aí você pode anotar aí, se você quiser, no seu celular, ou no seu caderninho, ou o que for. E aí se você anotar o resumo, você entendeu tudo. O resto é só desdobramento. O resumo é o seguinte. A bondade de Deus em Cristo sempre nos chama de volta a Ele. E também convida aqueles que nunca foram parte do povo de Deus. A bondade de Deus em Cristo nos chama de volta para Ele. E abre os braços para quem nunca foi parte da casa. A gente vai ver isso em algumas partes. Primeira verdade que eu quero considerar com vocês hoje é que o Senhor se lembra do seu povo e sempre nos chama a voltar. Volta para o comecinho do seu texto. Em que época que se passou essa história? Olha aí no versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes. Opa, lembra dessa época? Essa foi a época mais difícil da história do povo de Israel. Talvez a época do exílio se equipare, mas em geral a gente fala da época dos juízes como uma época terrível. Havia um lema que era assim, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E o texto bíblico nos conta que houve uma fome na terra, em particular na terra de Belém de Judá. Isso é um começo um tanto estranho. Você achou estranho esse começo? Ele é estranho por algumas razões. A primeira delas é porque a gente está falando da terra prometida. Ué, Deus não havia dito que lá na terra prometida tudo seria bom? Ela não era conhecida pela terra que mana leite e mel? Ué, como assim está faltando comida? O que está acontecendo? E mais estranho ainda é que essa fome aconteça na região de Belém. Porque Belém literalmente significa casa do pão. Então o texto começa dizendo para a gente que faltou pão na casa do pão. Imagina, a cidade que é conhecida como o celeiro de Israel, onde se produziam inúmeros grãos, de repente não tem mais comida alguma. O que está acontecendo? Deus havia instruído o seu povo de que quando eles fossem para a terra prometida, dependendo do comportamento deles, as coisas andariam bem ou mal. Em particular, no período dos juízes, acontecia assim. O povo de Deus gostava de provocar a ira do Senhor,
gostava de se apaixonar ou se enamorar dos falsos deuses, começava a servir Baal, Astarote e outros deuses da região, Dagon, e com isso Deus pesava a mão sobre o povo. Pesava a mão de várias formas. Uma delas, conforme prometida na própria lei de Deus, era por meio de trazer fome na terra. Deus fazia com que os campos de Israel secassem. Para quê? Por maldade de Deus? Claro que não. Para que o povo acordasse. Para que o povo acordasse para a realidade de que eles estavam longe do Senhor. Era uma forma de Deus pesar a sua mão para eles se voltarem ao próprio Deus. Então Deus está fazendo algo assim. É um desses períodos em que o povo do Senhor está longe do Senhor e Deus pesa a mão, e normalmente o povo se arrependeria. Deus levantaria um juiz para livrar o povo e tudo ficaria bem. Mas a história nos fala que um homem resolveu não esperar. Um homem chamado Elimeleque, ele pega sua esposa, Noemi, ele pega seus 2 filhos solteiros, Malom e Quilion, e ele se manda de lá. Você vê algum problema nisso? Afinal, imagino que muitos de vocês, irmãos e irmãs, não morem na cidade onde nasceram. Eu mesmo não moro na cidade em que nasci. É comum que nós nos mudemos de cidade para estudar, para trabalhar, para casar. São muitas as razões pelas quais nós nos mudamos de terra. Será que Elimeleque não está simplesmente querendo fazer algo assim? Buscar uma vida melhor para os seus? Qual que é o problema? O problema é que, diferente de nós, o povo de Israel tinha a sua participação na comunhão com Deus ligada àquela terra. Nós não somos assim. Nós somos um povo espalhado por todas as tribos, línguas e nações. Nós somos um povo que se chama pelo nome de Cristo e adoramos em espírito e em verdade onde quer que estejamos. Mas os israelitas, eles tinham uma terra específica que Deus deu para eles. E que morar naquela terra era parte do pacto, era parte da aliança, era parte do combinado. Quando Elimeleque pega a sua família e fala: quer saber, eu vou me embora daqui, eu vou sair da terra prometida, eu vou morar lá em Moabe. Ele está cuspindo na cara do Senhor. Ele está dizendo: que terra prometida o quê? Eu quero é comida. Que terra prometida o quê? Vamos embora, meninos. Vamos embora, mulher. Vamos para um lugar melhor do que esse aqui que Deus nos deu. Pesado, né? Ao fazer isso, Elimeleque estava cortando a si e sua família da família do pacto. Lá em Moabe não tem adoração ao Deus verdadeiro. Lá em Moabe não tem sinagoga, não tem templo, não tem tabernáculo, não tem profeta, não tem sacerdote. Lá não tem ninguém ensinando a palavra de Deus. Lá em Moabe só tem adoradores do falso Deus Quemosh. Além disso, o que ele faz com seus filhos? Ele se muda com seus 2 filhos homens solteiros para uma região que só tem mulheres descrentes. O que ele achou que ia acontecer? Eles resolveram se casar com mulheres descrentes. E assim a vida foi. E assim foram 10 anos. 10 anos. Talvez tenham ido com a ideia de: não, vamos passar uns meses lá, depois a gente volta. Mas já foram 10 anos e eles não voltaram. Deixa eu te contar um segredo. É sempre mais fácil faltar o segundo domingo do que o primeiro. E é ainda mais fácil faltar o terceiro do que o segundo. E o segundo mês ausente da igreja é muito mais fácil do que o primeiro. Quando você começa a andar para longe do povo do Senhor, vai ficando mais fácil. Você vai se acostumando. E pelo jeito é o que aconteceu com eles. Mas aí vem a tragédia sobre a família. Morre Elimeleque. Eita! Foi enterrado na terra dos pagãos. Depois disso, diz o texto, morrem os 2 filhos, Malom e Quilion. Os homens se foram, a gente não sabe o que os acometeu, mas os homens morreram e ficaram as mulheres. Ficou Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Nisso chega de alguma maneira lá em Moabe a notícia de que o Senhor se voltou para o seu povo e tem comida de novo em Belém. E ela resolve voltar. Vamos tentar isso aí. E as mulheres vão junto. Ruth e Orfa, as 2 moabitas, vão juntos.
E ela começa a fazer todo esse discurso de: não, minhas filhas, fiquem, eu não tenho mais filhos para vocês casarem. Vocês viram aí no texto bíblico, verso 8: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, que o Senhor use de benevolência para convosco, como vocês usaram para comigo e meus filhos. Que o Senhor faça vocês serem felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as. O que você acha dessa fala de Noemi? Te parece algo bom? Uma mulher altruísta falando algo como: não, meninas, fiquem aqui, vai, vocês não precisam cuidar de mim, me deixa, eu me viro, arrumem um novo marido aqui na terra de vocês, sejam felizes, que o Senhor abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes. Não parece algo simpático da parte dela? Mas olha o coração de Noemi como está confuso. Existe verdadeira felicidade e vida bendita longe de Deus? Existe de fato alegria em conhecer a vida e vida em abundância à parte do Senhor? Porque ela está falando assim: que Deus abençoe vocês, ficando na terra dos pagãos e adorando os falsos deuses deles. Não é esquisito isso? É como se a gente dissesse para alguém que está querendo ir conosco para a igreja: que isso, cara, fica aí no seu mundo mesmo, fica aí na sua vida devassa, e que Deus te abençoe e você seja feliz aí. Esquisito. Noemi está querendo se livrar delas. O que está acontecendo? A gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas ela coloca essa questão toda: vocês vão esperar eu ter filho? Eu estou velha, eu não vou casar de novo. E mesmo que casasse, sem esperar meu filho nascer, crescer e ter idade de casar? Claro que não ia, meninas. Não é estranho ela dizer isso? Porque parece que ao dizer isso, a única possibilidade de casamento para Orfa e Ruth seria um filho dela. Ué, mas não tem mais homem solteiro em Israel, não? Só se ela, Noemi, tiver um filho? Não existe homem solteiro em Israel? O que Noemi não está falando é muito sério. O que Noemi não está falando é: lá em Israel, os homens não vão cometer o erro que os meus filhos cometeram, de se casar com mulheres pagãs. Lá eles levam muito a sério a lei do Senhor. Eles não vão fazer que nem a gente fez. Se vocês vierem comigo, meninas, não há esperança para vocês. A única esperança de casamento para vocês é ficarem aqui, arrumarem um bom pagão que te faça feliz e te proteja. Tá, mas por que judeus não casariam com moabitas? É importante a gente lembrar algo da origem dos moabitas, porque essa história traz consigo lembranças de tudo que é ruim na história de Israel. A propensão de Israel em fazer o mal, a facilidade em aprontar, a maneira como esquecem do caminho do Senhor. A origem dos moabitas é uma origem muito parecida no sentido do que Elimeleque fez, de se virar e falar o seguinte: Deus não está me dando o que eu mereço, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar o meu jeito. A história dele está registrada em Gênesis capítulo 19, recomendo que depois você pegue para ler. É um evento escabroso, eu não vou ler agora, levaria muito tempo, mas eu vou contar para vocês. Lembra de Ló? Ló, aquele sobrinho de Abraão que se metia em encrenca uma após a outra. Ló e sua família moravam numa cidade muito ruim, chamada Sodoma. Deus anunciou que ia destruir aquela cidade e falou: Ló, pega a família e se manda, cara. Ele fez exatamente isso. Sua mulher resolveu dar uma olhadinha para trás. O que aconteceu com ela? Temos até músicas lembrando disso. Eu sempre achei meio trágica essa música, né? Sempre meio que a gente rindo da mulher virar a estátua de sal. Mas não é esse o ponto. Ló foi morar com as suas filhas, só sobrou ele e as filhas, numa caverna. E elas olharam para a situação e falaram uma para a outra assim: com quem é que a gente vai casar? A gente morava na cidade, agora mora numa caverna. Só temos nós e papai. Como que vamos ter filhos? Como que vamos ter descendentes? Aí uma tem uma ideia: vamos embebedar papai? Aí vai uma com ele e depois a outra. Ele não vai nem saber o que aconteceu. Olha que ideia perversa. Olha que loucura.
E fizeram exatamente isso. Embebedaram Ló, uma dormiu com ele, depois a outra, e o nome do filho de uma delas é Moabe. Ou seja, o povo moabita, a terra onde Elimeleque foi morar com a família, é essa turma, é esse povo. Filhos dessa história horrível, uma lembrança pesada do que nós já fizemos. Mulheres de Moabe não seriam vistas lá com muita confiança. E uma coisa é você ter moabita morando na família lá longe. Outra coisa é trazer um moabita para Israel, né? Sabe quando as crianças vão chegando numa certa idade, que quando você está levando para a escola, as crianças já pré-adolescentes talvez falam: até aqui tá bom, mamãe. Não precisa ir comigo até a entrada não, pai. E a gente fala assim: não, eu quero ir, filha, eu quero ir lá. Não, papai, fica aqui na esquina, tá ótimo. É o que Noemi está fazendo. Meninas, até aqui tá bom. Obrigado por cuidarem de mim e serem tão atenciosas. Até aqui tá bom. Voltar com moabitas seria voltar com um lembrete constante do seu próprio pecado, da sua própria rebeldia em sair da terra de Belém. Seria voltar com gente que está mostrando para ela o tempo todo o resultado do que seu marido aprontou e seus filhos se foram. Mulheres moabitas não eram boa ideia. Trazer uma delas para Israel, eita. Aliás, a gente tem dessas coisas, não tem? Nós, na nossa tolice, tem pessoas que a gente teria um pouco de vergonha de trazer para a igreja. Pessoas que a gente conhece, pessoas que são amigas, pessoas que a gente tem algum convívio no trabalho, um primo, sei lá, e a gente fala assim: esse primo aí, se ele aparecer lá na igreja, o que o pastor vai dizer? É meio estranho, o jeito dele, sei lá. E na nossa tolice a gente não se esforça para trazer. Mulheres moabitas não eram boa ideia, a gente precisa admitir isso. Historicamente já tinham dado confusão, a história continua. Lembra quando o povo de Deus saiu do Egito, estavam indo para a terra prometida? Números capítulo 22 em diante. Os moabitas, vendo aquele povo vir marchando, ficaram meio nervosos, se iam perder sua terra, e contrataram um bruxo, um feiticeiro, um profeta do mal, chamado Balaão, para amaldiçoar Israel. Lembra dessa história? Acabou pegando ao contrário, ele foi amaldiçoar, abençoou, um negócio dessas coisas que Deus faz. Então o tiro de Moabe saiu pela culatra. Mas aí os moabitas tiveram um plano B. Você lembra qual era o plano B? Os moabitas tiveram a seguinte ideia: vamos soltar nossas mulheres lá no meio dos homens de Israel, e elas vão fazer acontecer. Dito e feito. As mulheres moabitas seduziram os homens de Israel, fizeram com que se deitassem com elas, e a consequência disso foi que vários começaram a adorar os deuses delas, os falsos deuses. Resumindo a história, essa confusão toda resultou na morte de 24 mil pessoas, com a ira do Senhor. Ou seja, Ruth, uma moabita sem marido, aparecer em Israel? Não sei não. Noemi olha para as duas e fala assim: obrigado por cuidarem de mim, mas sei não. Acho que é melhor que vocês não vão. Deus se lembrou do seu povo. Deus trouxe pão. Como que veio o pão? Deus fez o pão aparecer, seja por meio de cair do céu, seja pelo trabalho dele. Mas perceba o que está acontecendo lá em Israel enquanto essa cena se desenrola. Na sua bondade, Deus está pronto a perdoar e receber o seu povo. Deus sempre está pronto a nos receber de volta. Essa é uma lição que nós nunca podemos esquecer. Jesus contou a famosa parábola do filho pródigo, que nos lembra bem disso, não? Da disposição do Pai em receber de volta aquele que andava longe, aquele que andava perdido. Deus é fiel às suas promessas de nos redimir e nos salvar, apesar de nós. E Noemi foi. Ela está confusa sobre o que é bênção. Ela acha que melhor para elas é ficar em Moabe. Claro que não é. Ela acha que talvez seja melhor para ela mesmo que elas fiquem. Também não é. Mas pelo menos ela está indo na direção certa. Ela está indo na direção de Deus. Ela está indo na direção do Senhor. O seu coração ainda está um pouco confuso,
mas ela percebe: vou fazer o que aqui em Moabe? Não tem nada para fazer aqui. E lembre-se, a gente está falando dessa região do mundo 3.000 anos atrás. A gente não está falando do Pará no século 21, onde vocês, irmãs, têm inúmeras possibilidades de sustento, de ganhar a vida de modo digno, de se virarem, por assim dizer. Nessa época não. Nesse lugar do mundo não. Era estar debaixo da proteção de um marido ou viver em constante risco, constante ameaça. E Noemi pensou, e provavelmente pensou: Deus se lembrou do seu povo, será que tem esperança para mim também? Ela viu uma solução e ela decide ir atrás. Ela estava física e espiritualmente longe de Israel, longe do Senhor, mas o Senhor havia redimido o seu povo, e ela vai. E eu quero dizer a mesma coisa para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você pode voltar. Não é tarde demais. Cristãos muitas vezes andam longe de Cristo e do seu povo, vão atrás dos anseios do seu coração, vão atrás de tentações e andam longe. E um dia se dão conta de onde estão em Moabe, e estão perdendo a vida do povo de Deus. E muitas vezes cristãos ficam acanhados e pensam coisas como: agora é tarde demais, aprontei muito, não tem mais volta. Se eu tivesse me dado conta uns meses atrás, mas agora, depois de tudo que aconteceu, não tenho nem cara de aparecer lá na igreja. Ou então pensam assim: eu acho que Deus esgotou sua paciência comigo. Eu acho que Jesus me ama, sim, mas será que Ele me recebe mesmo com tudo que eu fiz? E em nome de Cristo eu quero te dizer, irmão e irmã, sim, Ele te recebe. Sim, o sangue dele na cruz é suficiente para tudo que você aprontou e ainda vai aprontar. Sim, você é bem-vindo de volta. Talvez nós, povo de Deus, não saibamos direito te receber, e a gente vai falar sobre isso já já, mas você é bem-vindo de volta. O Pai te recebe de braços abertos. Jesus Cristo se alegra no seu retorno. A cruz segue válida para você, irmã. Segue válida para você, irmão. Volte. Ah, mas eu ainda estou meio confuso. Volta, que nem Noemi voltou. Volta confuso mesmo, mas volta. Ande na direção de Deus. Tenha certeza, se você está sentindo esse chamado, é porque Ele já está incomodando você, é porque o Espírito dele já está futucando aí na sua alma. Venha, Ele vai tratar o seu coração, Ele vai limpar as confusões, Ele vai ajeitar as coisas. Talvez tenha algumas consequências da sua fuga que você tenha que lidar, sim. Talvez você tenha que fazer emendas, pedir perdão para alguém. Talvez você tenha que perder sua posição ou algo. Mas vale a pena. Porque é melhor estar pobre nos campos do Senhor do que longe lá em Moabe. Venha. Esse é o nosso primeiro ponto. O povo do Senhor sempre pode voltar. E eu te chamo hoje a vir. Ah, mas eu estou bem, pastor, estou de boa aqui. Ok, que bom. Então guarda no seu coração essa sementinha dessa ideia. Pode ser que daqui a alguns anos coisas e circunstâncias aconteçam e você se veja longe do Senhor. Talvez uma tentação que te agarrou forte, talvez escolhas tolas, talvez mágoas com irmãos, até com pastores, e você vai para longe. Escuta, fica longe não. Deixa guardadinha essa semente de que é melhor voltar. Mas tem algo mais que a gente precisa ver no nosso texto hoje, uma segunda verdade, que é aquela de que quem nunca foi parte do povo também é bem-vindo, também pode vir. Vamos dar uma olhada em alguns textos, vamos lá ver de novo, verso 9 em diante. O Senhor vos dê que sejais felizes, isso é Noemi falando, cada uma em casa do seu marido, e beijou-as, e elas choraram em alta voz e disseram, não, iremos contigo. Aí Noemi fala aquilo que a gente já falou, né, de vocês vão deixar de casar e tal. Pula para o verso 14. Então de novo choraram em voz alta, e Orfa com um beijo se despediu da sua sogra. Porém Rute
se agarrou a ela, se apegou a ela. E Noemi ainda fala: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Olha o que tem na cabeça dessa mulher. Ela voltou para ser feliz com os deuses falsos que não existem. Vai também. Imagina ficar empurrando alguém para deuses falsos. Estranho. Vai lá, volta junto com a sua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que eu te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Teu povo é meu povo. Não quero falsos deuses. Teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja, Noemi atesta que elas foram boas esposas. Talvez ela pudesse ter sido mais egoísta e pedido: venham meninas, me ajudem, cuidem de mim e tal. Eu ainda acho que é esse lado mais sinistro. Ela sabe que no final das contas nem Orfa nem Ruth vão arrumar marido. Eles não vão se casar com mulheres moabitas. A sua chance de ter um marido protetor é aqui. Você está condenada a amar os falsos deuses. E sabe, às vezes a gente diz coisas assim para mulheres também. Nós, cristãos evangélicos desse tempo, nós temos muita tolice nessa área. Nós falamos a mesma bobagem que Noemi fala. Às vezes a gente fala para mulheres coisas como: não, com a sua história nenhum homem vai te querer, não. Não, com a sua história de vida, com as coisas que você já fez, vai ser difícil ter um homem que queira você, um homem crente mesmo. Acho difícil. Já ouviu esse tipo de coisa? Às vezes a gente trata como se as mulheres que tiveram um passado sexual antes da conversão, que passaram por coisas diversas, até como abortos e coisas e tal, que essas pessoas estariam fadadas a andar longe do Senhor. Que um histórico terrível de pecado é um impeditivo para amar a Deus e para ser amada por um bom homem cristão. Isso é falso. Isso é absolutamente falso. Ruth é bem-vinda. Você, irmã, que tem um longo histórico de paganismo, de andar longe de Deus, de amar falsos deuses, de fazer coisas erradas, você é bem-vinda, absolutamente bem-vinda. E o sangue de Cristo te faz nova criatura. E a gente não fala isso de brincadeirinha, não. Vocês conhecem a história de Ruth? Vocês sabem que vai ter um homem bom ali, não sabem? Um homem incrível e maravilhoso, que lembra muito o nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que olha para a história e vê redenção. Não um homem que olha para a história e vê os pecados. Tolos são aqueles que viram Ruth e deixaram passar, porque tinha uma história de pecado, de distância. Feliz foi aquele que viu que aquela mulher era um tesouro, e graças a Deus por isso. Orfa fez a escolha humanamente prudente, não fez? Né? Melhor ficar aqui tem homens disponíveis, aqui tem... eu vou ficar aqui com os meus deuses, obrigado, ex-sogra, beijo. E Orfa fica e desaparece da história da redenção. Segura lá no mundo do paganismo, perdida para sempre. Já Ruth não. Ruth faz esse voto belíssimo, esse voto dela é belo, não é? Ele ecoa pela história. Ele é tão bonito que várias pessoas até usam em casamento, não usam? Talvez você já tenha visto isso. Talvez alguns de vocês tenham feito esse voto. E não tem problema que ele não foi marido para a esposa, né? Foi mulher para a sogra. Então talvez no casamento você fez promessas para sua sogra também no casamento? Prometeu umas coisas para ela, não? Isso é engraçado, não ia, pastor? A gente começar a fazer assim: eu prometo para você, meu sogro, que eu vou cuidar da sua filha. E eu prometo minha sogra que eu não vou sujar, enfim, seja o que for. Mas é um voto belíssimo, e votos são parte legítima da vida cristã. Em algumas ocasiões solenes somos chamados a fazer votos sinceros diante de Deus e dos homens. Por exemplo, no presbiterianismo nós temos situações como a ordenação de oficiais e pastores, em que nós fazemos promessas solenes. No casamento nós fazemos promessas solenes. Quando nós apresentamos nossos filhos em batismo, fazemos promessas solenes, e assim por diante. Fica aí a sugestão para hoje à noite.
Pergunta para o seu marido se ele lembra as coisas que ele prometeu para você alguns anos atrás, lá no casamento. Será que ele lembra? Eu acho que você lembra, mas pergunta para ele se ele lembra também. Agora, eu quero que você perceba o que Ruth está fazendo com mais cuidado. Ruth não está fazendo uma escolha fácil e nem conveniente. Ela está fazendo a escolha humanamente difícil. A escolha humanamente fácil é ficar. Mas olha o que ela diz: eu vou junto. Ela abandona o seu povo, povo que falava a sua língua, povo que ela conheceu desde pequena. Ela abandona seus familiares, ela abandona os seus falsos deuses, ela abandona a sua terra, ela abandona a segurança financeira da casa do seu pai ou de um possível marido, e ela vai sem nenhuma perspectiva de que vai haver um homem para cuidar dela. Noemi já deixou claro para ela: se você está indo com a esperança de arrumar um novo marido, esquece. Mas ela vai assim mesmo. Por que ela vai assim mesmo? É por amor a Noemi, sim. Mas entenda que não é principalmente por amor a Noemi. É porque ela conheceu o Deus verdadeiro. Veja, ela em nenhuma das suas promessas ela diz: eu estou indo, minha sogra, para cuidar da senhora, porque eu sinto essa responsabilidade familiar, então eu vou enquanto a senhora precisa, depois que a senhora se estabelecer na terra, resolver tudo lá, eu volto e caso. Ela diz algo assim? Não, ela diz: eu estou indo, e não me peça para não ir. Ela se apega a ela. A linguagem que ela usa aqui é pactual. Ela fala: eu estou indo e agora o teu povo vai ser o meu, o teu Deus é o meu, eu quero servir ao seu Deus. E perceba o que ela fala, verso 17: onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Entenda, ela não está falando: quando você morrer eu morro junto, é isso que ela disse? Tipo Romeu e Julieta, um pacto assim de morte ao mesmo tempo. Não, ela fala assim: quando a senhora vai morrer lá, e eu vou ser enterrada no mesmo lugar. Lembra, tem um gap aí de idade. Pode ser que leve 20 anos, pode ser que leve 30, eu não sei. Mas depois que você morrer lá na sua terra, eu vou continuar. Eu não estou indo por um tempo só para agradá-la ou protegê-la. Eu estou indo porque eu mudei de lado. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu quero servir ao Senhor. E eu vou com a senhora, um dia a senhora vai morrer e eu vou continuar lá. Aconteça o que acontecer. Porque eu conheço o Deus verdadeiro. A gente não sabe como que ela ouviu falar do Senhor, talvez por Noemi, talvez por Elimeleque, talvez pelo seu marido, a gente não sabe, mas de alguma forma o Senhor Deus se deu a conhecer, abriu o seu coração e ela creu, e ela foi, e ela deixou um monte de coisa para ir, mas vale a pena. Crianças, é assim com a gente também, sabia? Muitas vezes a gente não sabe, mas seguir Jesus vai significar deixar algumas coisas, algumas brincadeiras que a gente fazia e não vai fazer mais, algumas coisas que os amigos vão chamar para fazer e você vai dizer não, mas vale a pena, vale a pena. Ruth invoca o nome do Senhor, não é um nome genérico, é o nome do Senhor. Ela não está indo por um tempo, ela está mudando de lado. E de novo, entenda, não é algo conveniente para ela, é algo custoso para ela. E é uma belíssima notícia. É a belíssima notícia de que é possível você vir para o Senhor, mesmo que você tenha nascido muito longe dele. E esse é outro chamado que eu faço para vocês hoje. Talvez alguns de vocês sintam que não podem ser parte do povo de Deus, porque vocês não nasceram na casa do Senhor. Vocês não vêm de uma família evangélica, você não vem de um lar cristão, você andou até a sua juventude, ou talvez até a sua vida adulta, longe de Deus, vivendo como um descrente de todas as maneiras possíveis. E você olha e fala assim: não tem lugar para mim. Não tem lugar para mim. E deixa eu te dizer em nome de Jesus: tem. Você é bem-vindo.
Não importa quantos anos você viveu longe do Senhor, não importa a tua ficha corrida, o teu histórico de pecado, as marcas no seu corpo e na sua alma, você é bem-vindo para vir ao povo de Deus. Venha. Venha como Ruth veio, sem ter nada na mão, mas venha. Venha sabendo que você deixa para trás muitas possibilidades, humanamente falando, boas e agradáveis, mas venha. Vale a pena. E elas voltam. E elas chegam em Israel, e a gente não tem muitos detalhes do que acontece. Mas você notou o coração de Noemi? Qual que foi a resposta de Noemi a essa belíssima declaração de amor de Ruth, hein? Você viu aí? Verso 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, o que ela faz? Para de insistir, tá bom, né? Vamos então. Uou, imagina você fazer uma declaração de amor dessas e não receber nenhum obrigado. Noemi só, isso aí vai mesmo, vai me seguir para onde eu for. Tá bom, vamos, vamos embora. O coração de Noemi não tá bom mesmo. Elas chegam na cidade, o texto nos diz, verso 19, então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Olha que interessante, elas chegam e a cidade fica alvoroçada, tem 10 anos. 10 anos as pessoas mudam, envelhecem, nascem crianças, morrem pessoas, barba muda de cor, essas coisas acontecem. E o texto nos diz que todo mundo se alvoroçou, e as mulheres ficaram falando, não é esta Noemi? Quem ficou falando? As mulheres, tá. Interessante. E ela fala assim, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. O significado é importante. Noemi significa agradável. É um belo nome para pôr em alguém. Não é bonito você chamar uma criancinha de, vem aqui agradável. É fofo isso. Mas ela não quer mais ser chamada de agradável, porque agora ela está amarga. Ela fala, eu estou amarga. Deus amargou a minha vida, Deus pesou a mão sobre mim. Não me chamem mais de agradável, me chamem de amarga, que é isso que eu sou. E é amarga mesmo. Incapaz de ver o que Deus está fazendo, incapaz de ver o presente de Deus para ela, que é Ruth, só com os olhos amargos. E é assim mesmo, não é? Muitas vezes quando os nossos olhos estão amargos, a gente não consegue notar o que está acontecendo ao nosso redor. Mas antes de falar da amargura dela, eu te pergunto, não foi muito boa a reação do pessoal também, foi? Certamente começou a correr a notícia em Belém, cadê o marido? Elimeleque não voltou, o que aconteceu com ele? É Noemi está mais gordinha, não está? O que aconteceu? Está mais velha, está mais isso, está mais aquilo, está mais magra, emagreceu, era tão forte, agora está só palito, o que aconteceu com essa mulher? Enfim, a gente imagina o tipo de coisas maldosas que as pessoas falam. Mas ninguém vai ali estender a mão, ninguém vai ali oferecer abrigo, pelo menos não que o texto conte. Ninguém vai ali acolher com um sincero sorriso, só começa a fofoquinha na igreja. Noemi? E eu pergunto para vocês, irmãos, como que vocês recebem quem andou longe? Ah, pastor, estou te ouvindo falar, você realmente... Eu não sou nem dos que andaram para longe, e também não sou que nem Ruth, gente que viveu longe de Deus. Não, eu cresci na igreja, estou na igreja, estou bem aqui. Nunca saí, nunca nem sairei. Então a pergunta que eu te faço é, como que você recebe os que andaram longe ou os que nunca foram do povo de Deus? Você tem braços abertos para acolher os estranhos que estão chegando? Você tem braços abertos para receber de volta aquelas que andaram longe do Senhor e voltam em arrependimento? Ou você só tem conversinhas? Olha lá, quem teve a cara de aparecer depois desse tempo todo. Nós somos péssimos em receber de volta os pecadores que andaram longe de Cristo. A gente já vai logo para o sumido, ou coisas assim. Esse sumido é horrível, gente, não fale isso. Muito mais simpático, que tem o mesmo efeito. Você fala assim, que alegria te ver, você fez falta aqui. Transmite uma mensagem bem melhor, não? Sumido. Não acredito, olha quem voltou. Alegre-se. Nós somos que nem o irmão mais velho mesmo da parábola do filho pródigo.
A gente acha ruim que voltou, em vez de se alegrar com o pai que alguém voltou. Noemi fala, voltei vazia. Notou versos 20 e 21, ela fala, ditosa eu saí cheia de coisas, de alegria, de posses, e voltei pobre. O Senhor foi mal comigo, o Senhor pesou a mão em mim. É verdade, entretanto, que ela voltou vazia? Ela não tem dinheiro, verdade. Ela não tem marido, verdade. Ela não tem filhos, verdade. Mas ela tem Ruth, que é mais fiel, mais sensata e melhor e mais preciosa do que aquele marido dela, que a levou para longe do Senhor. A amargura faz isso com a gente, impede que a gente perceba as coisas que Deus está fazendo. Às vezes a gente está tão focado em olhar o nosso sofrimento numa certa área da nossa vida que a gente não vê as muitas outras coisas que Deus está fazendo aqui, e aqui, e aqui. Ela não está vendo com o seu coração amargo que Deus lhe deu uma nora que ama Jesus, ama o Senhor e que vai cuidar dela. Deus ainda vai tratar, Deus ainda vai cuidar. Pelo menos ela voltou. Ela está lá, seu coração está amargo, seu coração está meio estranho, ela ainda está confusa sobre o que é ser abençoada. Talvez ela esteja voltando mais para encher a barriga mesmo, que nem o filho pródigo, que se deu conta de que os servos da casa do pai dele comiam melhor do que ele, e ele estava lá cobiçando a comida dos porcos. Ele voltou. De novo, você pode voltar também. A gente confia que o Senhor vai ajustar o seu coração na hora certa. Sabe, é muito fácil sermos simplistas ao analisarmos a providência de Deus. Nós poderíamos olhar para Noemi e dizer que sua aflição é resultado do pecado. É isso mesmo, tem que sofrer mesmo, aprontou. Há uma imagem maior. É fácil sermos como os amigos de Jó. É claro, Deus está pesando a mão sobre Noemi, mas as coisas são mais complexas do que isso. Deus usou o descompromisso e a falta de coerência de Noemi e seu marido para atrair para o povo de Deus uma mulher estrangeira. Não é justificando o erro deles, mas olha como Deus age. Ele é capaz de pegar disso e fazer com que venha essa mulher. E olha, eu desconfio que essa mulher vai ser muito importante na história da redenção. Você sabe de quem ela é avó, não sabe? Davi, rei Davi. Você sabe de quem ela é ascendente, não sabe? Do teu Salvador. Essa é a história da família de Jesus, gente. Gente que por um tempo andou longe, mas o Senhor trouxe de volta. Gente que nasceu fora da família da aliança, mas o Senhor foi buscar. Porque em Jesus Ele está fazendo novas todas as coisas. Noemi ficou se perguntando, por que eu? Por que eu? Para te salvar Ruth, é uma bela razão. A teia da providência de Deus é mais complexa do que a gente imagina. Quando meu pai chegou em casa naquele final do dia, o que eu não sabia é que minha mãe já tinha conversado com ele por telefone, contado das coisas. E ele chegou e entrou, e eu lá na sala, com aquela cara de menino de 9 anos, olhando. Aí ele falou assim, então rapaz, deu um tiro na minha águia, foi? Eu falei, foi pai, já você imagina, né? Aí ele me deu um abraço, fez um carinho no meu cabelo e falou, você está arrependido, não está? Eu falei, tô pai, demais. Você entendeu a lição de por que seus pais falam para você não jogar bola na sala? Entendi, pai. Você promete que não vai fazer isso de novo? Prometo, e nunca mais fiz mesmo. Te amo, filho, está tudo bem. O seu pai hoje te chama para voltar. Você já entendeu a lição? Você já entendeu que o caminho do mal é ruim? Volta! O seu pai em Cristo te recebe de braços abertos. A coisa parece que está feia aqui. Estão de volta à terra, sem proteção, sem dinheiro, sem marido, as duas, não sei não. A gente não precisa continuar a história, você pode pegar o livro bíblico e ler e ver o que Deus vai fazer. Mas o ponto contigo aqui é o seguinte, lá em Moabe pode ter até comida gostosa, mas não tem vida em abundância. Longe do povo do Senhor pode até ter coisas agradáveis,
mas não tem vida comunitária o sangue de Cristo. Lá longe do Senhor pode ter falsos deuses que parecem bem atraentes para o nosso coração, mas eles são falsos e eles vão te decepcionar. Venha para Cristo hoje. Venha para aquele que se diz o pão da vida e que nasceu, horas, vejam só, nessa mesma Belém. Você é bem-vindo. Venha. Oremos. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, o pão da vida, oferecido por nós. Nós te louvamos porque Ele veio para salvar pecadores da casa de Israel e pecadores que andavam longe. Nós, Senhor, éramos como moabitas, nós gentios, mas nós fomos recebidos maravilhosamente no pacto. E nós te louvamos por isso. Pedimos por aqueles que estão aqui que porventura não te conheçam, que o Senhor os converta e os traga para si. Pedimos por aqueles que estão aqui que porventura estejam com o coração longe, que o Senhor os traga e os alegre, em nome de Jesus. Amém.